Cara, no macarrão que a gente vai fazer isso aqui. Nó. O pesto é meu e eu faço como eu quiser. O pesto, ele é um molho tradicional italiano que ele entra dentro de uma categoria de molhos especiais. Por que o pesto é um molho especial? Porque ele não se encaixa em nenhuma outra categoria quando a gente fala da forma clássica de se classificar os molhos. A gente classifica pela sua composição, pela forma que ele é feito, ou se ele é um molho mãe ou um molho derivado. O molho pesto que a gente conhece aqui no Brasil, ele é uma derivação do pesto genovês. A palavra pesto vem, na verdade, do ato de macerar, amassar. Quando a gente vai fazer o molho pesto, a gente vai no pilão, amassa e vai fazendo todo esse processo. Macerar em italiano, a gente tem uma palavra para isso, que é esse pestare, que daí vem o nome molho pesto. Então, qualquer coisa que eu usar esta técnica, eu posso chamar de pesto. Então, aquele pesto de rúcula, pesto de azedinha, que fica maravilhoso. O próprio pesto de manjericão que eu vou mostrar para vocês, todos esses se enquadram nesta categoria. Mas por que a gente acha que tem uma receita certa de molho pesto? Por conta do pesto genovês. O pesto genovês é uma receita específica de uma região do norte da Itália. Põe o mapa aqui. A Ligúria está aqui. Por ele ser uma receita específica, a gente tem algumas regras do que a gente pode ou não colocar nele. Todo o resto é pesto genovês, é isso aqui. Mas bora fazer o pesto que a gente faz aqui no Brasil, que é o pesto brasileiro, que é uma inspiração no pesto genovês. A gente vai começar a cortar o nosso alho. Primeiro detalhe do alho, eu vou tirar o embrião dele. Então eu vou cortar aqui no meio. O embrião é esta parte aqui central, que é da onde nasce o alho, né? O brotinho vai sair daqui do meio. Então a gente vai tirar este embrião, ele sai facinho. Porque essa parte, ela é bem indigesta para algumas pessoas. Então a gente vai reservar isso daqui. Como a maioria das pessoas não tem um pilão em casa, eu vou ensinar para vocês a forma mais prática de fazer, que se aproxima do resultado tradicional que a gente quer. Então a gente vai ralar, naquele ralador que não rala o dedo, o nosso alho. Deu pra ver? Ai, posso usar aquele meu espremedor de alho? Pode. A gente só quer um alho bem pequenininho pra gente não ficar mordendo pedaços de alho depois. Aqui, meu alho aqui no bowl, bonitinho. Vou colocar as minhas nozes picadas. Então eu vou dar uma picada nas minhas nozes. Eu dei uma pré-tostada nessas nozes para liberar muito mais sabor e aroma, tá? As quantidades estão aqui na descrição do vídeo. Eu gosto de um pesto com um pouco mais de textura. Então eu não vou fazer uma farofa, uma farinha muito fininha de nozes. Eu vou deixar uns pedacinhos, porque eu gosto dessa textura que ele vai me oferecer depois. De eu sentir o pedacinho das nozes quando eu estiver comendo. Então, eu vou picar e não vou ficar repicando depois na tábua as minhas castanhas, as nozes aqui no caso que eu tô usando. O pesto genovês, que é esse que a gente está usando como base de inspiração, a gente não usa nozes. A gente utiliza o pinhole. Pinhole é uma oleaginosa que também vai dar sabor, textura e todas as características que tem, tá? Mas aqui no Brasil ele não é tão acessível, tanto financeiramente quanto acessível de encontrar em muitos lugares. Então se popularizou fazer com nozes. A textura que eu gosto é essa que fica um pouco de nozes ainda com os pedacinhos levemente maiores. Criatura, não é quando eu falo pedaços de nozes, você vai largar uma noz inteira ou cortada em 4. É esse pedacinho pequenininho, é porque eu não quero uma farinha. Vou começar a picar o nosso manjericão. O manjericão, eu vou fazer um montinho. Segura aqui com a minha mão. E aí eu vou bem rente aqui cortando. Por que eu não tô usando liquidificador? Ai, mas eu quero fazer pesto no liquidificador. Ai, eu sempre vi fazer pesto no liquidificador. Por que a gente não tá fazendo no liquidificador? Porque a textura mais próxima da textura do pesto genovês é essa se a gente picar bem pequenininho na faca. E tem outra questão. O pesto ele é verde por causa da clorofila. A clorofila, quando a gente esquenta,
ela começa a ficar ruim, ela fica feia, ela não gosta de calor, então ela começa a ficar aquele verde esquisito. Então também esteticamente não fica tão legal. Ai, mas eu tô usando liquidificador, eu não tô pondo na panela. Quando a gente usa o liquidificador, ele começa a esquentar. Não sei se já aconteceu aí na casa de vocês, a gente ficar batendo muito alguma coisa no liquidificador ou no mixer, o motor esquenta, o copo esquenta. Se o motor e o copo esquentam, o que tá lá dentro também vai esquentar. Então, a gente vai usar aqui a faca rapidinho pra gente cortar. Se você tiver um pilão, faça no pilão, que aí o resultado vai ficar belíssimo. Agora eu vou continuar cortando pra gente chegar naquele bem picadinho. Eu quero um manjericão picado bem pequenininho. Bem pequenininho. Vai aqui pro nosso bowl. Ai, mas eu quero usar o liquidificador porque dá muito trabalho ficar picando as coisas. Então tá bom. Se você quer usar o liquidificador, a gente consegue utilizar também. Mas aí eu vou dar algumas dicas pra vocês. Primeiro, deixe o seu azeite gelado, porque ele vai demorar para esquentar e lógico que assim ele também vai demorar para fazer essa alteração de cor no nosso pesto. Segundo, coloque a castanha por último então. Então você vai bater tudo no liquidificador, por último você vai colocar as nozes. Agora eu vou acrescentar o meu parmesão, que eu previamente já deixei ele ralado, bem fininho mesmo. Naquele mesmo ralador que eu usei pra ralar o alho, eu ralei o parmesão. Por isso que ele tá com essa carinha aqui bem fininha. E vou começar a acrescentar o azeite, tá? O pesto, ele não é aquela coisa líquida que fica parecendo um molho de salada. Ele é quase como uma pasta, ele é bem denso. Por isso a gente vai acrescentando o azeite aos poucos, mexendo pra gente ajustar a textura. Aqui só mais um pouquinho. E ele vai formar essa pasta. Como eu falei pra vocês, esse daqui, ele foi inspirado no pesto genovês. O pesto genovês, além dos ingredientes específicos que ele tem que ter, ele tem a proporção de cada ingrediente e a forma que ele tem que ser feito. Em muitos países existem algumas legislações que protegem a cultura gastronômica. Então, às vezes, num vinho a gente encontra lá algumas siglas como IGT, IGP, DOC. O que isso significa? Que aquele país, ele regulamentou e determinou quais são as características do vinho, da receita, dos embutidos. E no caso do pesto genovês, também tem um DOC. Por isso que ele tem o jeito, a quantidade e os ingredientes que têm que ser fielmente corretos de acordo com a legislação italiana para ser chamado de pesto genovês. Aqui a gente está fazendo um pesto que aqui no Brasil a gente meio que caracterizou esse como o pesto tradicional. Mas, lembrando, pesto é do ato de amassar. Por isso que a gente pode fazer variações de receitas, não tem problema nenhum. Essa textura é a textura mais tradicional, como uma pasta. Vou só colocar um pouquinho mais de azeite e já está pronto a nossa base, a nossa pasta. O pesto ele não vai no fogo em momento nenhum, ele vai só na hora da finalização do prato. Vou fazer um macarrão com pesto aqui, por exemplo. A gente só coloca no final, então eu cozinho o meu macarrão, misturo rapidamente com pesto, se precisar ajustar a textura dele eu vou ajustar com a água de cocção do macarrão e aí a gente já emprata e já serve, tá? Não é aquela coisa líquida, por isso que fazer no liquidificador é muito mais difícil, eu não consigo essa textura belíssima no liquidificador. Faz na mão, criatura, não dá trabalho. E fica bem diferente, bem melhor. Eu vou montar uma torradinha porque eu quero comer. Nosso pesto belíssimo. Vou montar aqui para acompanhar. Tem um provolone que ele ficou um tempo no vinho. Vou colocar o pesto que a gente acabou de fazer. Maravilhoso. Aqui nas torradinhas. Que meu pai fez. Essas torradinhas, participação especial, torradas do meu pai. Meu pai ama a torrada. Então ele que fez, eu fui lá no armário e peguei. Vantagem de estar gravando na casa dos pais. Olha isso. Que coisa bela. Vou colocar um parmesão. Parmesão não, desculpa. Vou colocar aqui o provolone. Com esse toque de vinho.
Eu deixei algumas folhinhas separadas pra gente fazer uma finalização, pra ficar bem bonitinho. Se você quiser fazer ela pequenininha assim, você pode pegar a própria folha um pouquinho maior. Eu gosto mais com a folhinha um pouquinho maior. Fala a verdade, você já comeu um pesto com essa cara maravilhosa que ele ficou? Se você já comeu, comenta aqui e me fala onde foi. E faz o pesto aí na sua casa, me marca lá no Marisato Gastronomia que eu quero ver como que você utilizou esse pesto. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade, curtir e compartilhar. E eu sou a Marisato e esse é o Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Vou comer minha torradinha que eu tô morrendo de vontade de comer esse pesto. Um beijo e até a próxima. Tchau!